Essa edição do Ponto de Partida vai ser um pouco diferente. Vocês me fizeram, após a edição passada, o Ponto de Partida 100, várias perguntas. A turma aqui do meio selecionou um monte delas. Eu não li nada. Então, vou responder na lata. E claro, antes que eu me esqueça, eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito de segunda a sexta. Chega cedo no seu e-mail, leitura rápida, só 8 minutos. E o essencial para você compreender o dia. Assina lá. E esse aqui? Esse é o ponto de partida de número 101, respondendo perguntas de vocês. Vocês acham que a imprensa livre aguenta o tranco desses ataques vindos do governo? E acha que a tendência é continuar sendo atacados em governos futuros? Eu acho que o governo Bolsonaro é uma lição. Eu acho que a imprensa não vai sofrer em governos futuros ataques como tem sofrido. Parte da base do PT vai querer atacar sim, mas eu não acho que a cúpula vá atacar. Eu acho que o risco ficou claro. Isso posto, se a imprensa vai aguentar o tranco, compadre, tamo aí, cara. Eu tenho 46 anos, eu faço 47 esse ano. A minha geração de jornalistas aprendeu a fazer jornalismo com a geração que viveu a ditadura. Nossos heróis, quando a gente escolheu ser jornalista, eram jornalistas que tinham resistido, em alguns casos, como Vladimir Herzog, morrido. Por enfrentar a ditadura. Inúmeros casos de exílio, inúmeros casos de prisão, inúmeros casos de tortura mesmo. Vários colegas meus de redação com 10, 15, 20 anos mais do que eu foram barbaramente torturados. Essas pessoas são as pessoas que nos ensinaram a fazer jornalismo. Então, a gente esperava que ao longo das nossas carreiras a gente ia ter de lidar com algum tipo de ameaça à democracia. Nenhum de nós esperava. Nenhum. Agora, esse é o nosso trabalho. E eu não estou falando isso, sabe? Assim como você não espera que um médico, perante uma pandemia horrorosa como essa que a gente está vivendo, assim como você não espera que um médico, que um enfermeiro, que uma enfermeira, que uma médica não atendam a um paciente, mesmo com risco de contaminação, não dá para esperar que um jornalista pare de trabalhar. E a maioria de nós, é claro que tem casos desviantes, e não são poucos não, mas a maioria de nós está ali, está trabalhando, está fazendo. Por quê? Porque a gente tem um pedaço de responsabilidade por uma democracia. E o pedaço que nos cabe é informar. Olha, o presidente da República está dizendo isso, mas não é verdade. É aquilo. É informar e tentar dar a maior quantidade possível de contexto para que as pessoas entendam o que a informação quer dizer. Entendam qual é a natureza do nosso drama. A gente está entendendo tudo o que está acontecendo no Brasil? Não, não estamos. A transformação é imensa. Mas a gente vai ouvindo especialistas, a gente vai ouvindo políticos, a gente vai conversando, a gente vai lendo. E a partir daí, vamos elencando as informações que são necessárias e vamos trazendo, tentando ajudar a compreender, porque esse é o nosso trabalho. E porque para a maior parte de nós, esse é o momento mais importante das nossas carreiras. Nunca o jornalismo foi tão importante quanto o jornalismo está sendo agora. E vamos lá, cara. Vamos lá. Pedro, eleitor de esquerda não liga para corrupção? Como que você explica essa ideia? Vamos lá. Primeiro eu estou falando em termos macros, tá? Não estou falando de indivíduos. Eu estou falando de grupos relevantes pelo tamanho, pelo número de pessoas que agregam na sociedade. Qual é a questão aqui fundamental? Existe um pedaço da sociedade brasileira, que é uma classe média urbana, que é de centro-direita,
que existe de uma forma mais ou menos estável, em geral profissionais liberais, ou então trabalham em grandes empresas ou pequenos empresários. Esse grupo, ele é fundamentalmente, ele considera que corrupção é um dos problemas-chave do Brasil. A questão da corrupção gera uma indignação, uma revolta nesse público, nesse conjunto de eleitores, que é central na sua maneira de ver política. Isso não é uma coisa nova, isso não nasce com a Lava Jato, por isso que lacerdismo é um nome comum que cientista político usa. Tem muita gente que chama de neolacerdismo, que é referência ao Carlos Lacerda, que é um cara que começa a aparecer forte na vida pública no início dos anos 50. Agora, desde finais dos anos 40, esse espírito existe. A questão da corrupção com esta centralidade não existe no eleitor de esquerda. Não é prioridade, não é fundamental, não está no discurso. Teve até durante um período dos anos 90 no discurso petista, mas era muito mais uma questão de combate ao Collor primeiro e depois ao Fernando Henrique, muito mais um artifício retórico para aquele momento político do que uma coisa central. Nunca foi central no discurso de nenhum partido de esquerda brasileiro. E nunca foi central a questão do combate à corrupção no discurso de nenhum partido político de esquerda brasileiro por um motivo muito simples. Não está central entre as ânsias do eleitorado que vota na esquerda. E isso não é um defeito, isso não é uma qualidade, isso é uma característica. Tenho medo de um novo golpe de Estado caso Bolsonaro não se eleja. E você? Quais são as perspectivas? Eu tenho medo de quartelada em quartel de PM. Eu tenho medo de violência com aquele papo de eleição foi fraudada, tudo mais. Agora, golpe de Estado? Zero medo. Pedro Doria é tendencioso e claramente apoia a esquerda. No fechamento, descreve o homem bolsonarista e dá dados estatísticos irreais de forma a influenciar eleitores. O que diria dos lulopetistas? Sem credibilidade. Pergunta para a esquerda o que eles acham de mim. Concordo com a divisão UDN, PSD e PTB, mas minha família era udenista, apesar de classe média baixa. Carlos Lacerda era o ídolo. Eu era menina, mas gostava dos seus discursos também. Por que os udenistas não se abrigaram no PSD? Porque o PSD era um partido do interior, principalmente, era um partido que era principalmente representante dos pequenos grupos que comandavam pedaços de estados, determinadas cidades, às vezes até estados inteiros, né? Enquanto que a UDN era o partido da classe média urbana, ligado a profissionais liberais, comerciantes, pequenos industriais e pessoas que trabalhavam nesse tipo de espaço. Quer dizer, isso que você está descrevendo que sua família era uma típica família udenista. Você quer ser prefeito da minha cidade, Paudalho, Pernambuco, 70 mil habitantes? Seria um imenso prazer. Eu tenho adoração por Pernambuco. E tenho mesmo, eu falo sério, é um dos estados cruciais para a formação da identidade brasileira e um dos estados cruciais para a construção da política brasileira. Eu tenho zero vocação para político. Me deixa nas redações, por favor. Outro aqui falando da questão da corrupção de esquerda. Gostaria de me aprofundar mais nesse ponto. Apesar do mar profundo de corrupção que o governo do PT se envolveu, tenho a impressão que muito da esquerda deixou de apoiá-lo por causa disso. Tenho a impressão que a esquerda se incomoda mais com a corrupção do que a direita, sobretudo a oligárquica. Talvez até mais habituada a essas práticas. O que acha? Veja, você tem toda a razão. Aliás, o PSOL, que é um partido que se tornou super importante dentro da esquerda, nasce justamente de petistas que deixam o partido por causa do mensalão. O que eu estou tentando dizer não é de forma alguma que a esquerda ignore a corrupção que fez parte crucial do governo do PT, porque é evidente que uma quantidade imensa, tanto de eleitores quanto de políticos da esquerda, veem isso, se revoltam com isso e acusam esse ponto.
A minha questão é, petista não sai à rua em passeata anticorrupção, a esquerda não sai à rua em passeata anticorrupção. Não é central na sua visão dos problemas do Estado. Há o reconhecimento de que corrupção existe, mas as questões sociais, por exemplo, tocam muito mais profundo no coração da esquerda do que a questão da corrupção. E, novamente, isto não é um demérito. E quando você fala que a corrupção é mais vasta em pedaços da direita, eu não diria isso não, tá? Na boa. Eu conheço o Congresso Nacional. Eu conheço a Câmara de Vereadores do Rio e de São Paulo. Eu conheço as Assembleias Legislativas de alguns estados. Não dá para dizer que um é mais corrupto que o outro, não, cara. Não dá. A corrupção está lá, está no sistema. E não é todo eleitor de direita que tem problema com corrupção. Essa turma udenista, lacerdista, neolacerdista, é a turma que deixou de apoiar Jair Bolsonaro quando começaram a aparecer as coisas dos filhos deles. Os que continuam apoiando, se for a corrupção dos meus, é menos grave do que se for a corrupção dos outros. Quando passar essa pandemia, vai ter chegado a hora de a sociedade discutir o custo-benefício entre segurança e privacidade? Olha, quando acabar a pandemia, vai ter 5G explodindo aí. Quer dizer, toda essa coisa de nos acompanhar pelas redes vai para sensores nas ruas. A gente quer empresas grandes vigiando o que a gente está fazendo, essas grandes corporações do Vale do Silício, a gente quer Estado, o governo, vigiando o que a gente está fazendo. O governo Bolsonaro quer fazer uma BIM paralela rapidinho. Não pode acontecer. Já é. Privacidade é uma preocupação para agora. O MEIO tem esse nome porque ele chega cedo no meu e-mail ou por ele estar ao meio, centro do espectro político? Cara, o MEIO tem esse nome, porque a gente não é radical. Isso não quer dizer que a gente seja de centro. Nós somos muitas coisas, cada pessoa no meio é uma coisa, e não tem teste ideológico para você entrar. A gente procura as pessoas pela ética jornalística e pela qualidade do jornalismo. Acho que eu nunca perguntei para ninguém em quem que você votou, esse tipo de coisa. Então, o meio é formado pelas pessoas que trabalham no meio e cada pessoa tem suas próprias convicções. Agora, nós não somos radicais e a gente tem uma preocupação em tentar apresentar a maior quantidade possível de pontos de vista. E quando a gente discorda, pessoalmente, isso eu faço na minha coluna pessoal, apresentar por que discorda. E claro, aí quem está assistindo, quem está lendo, concorda ou não, e está tudo bem. O diálogo funciona dessa forma mesmo. Então o meio tem esse nome porque não é radical. Agora, também porque é um meio. Porque a gente tem a compreensão de que os meios de comunicação se transformaram. Estão cada vez mais digitais. Então a gente é fundamentalmente digital. A gente é um meio de comunicação e a gente não é radical. Por isso que somos um meio. Encerramento aqui. Gente, eu gostei dessa experiência. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Eu espero que não apanhem demais. Mas vamos repetir numa próxima? Até e muito obrigado pela audiência.